Olá, vamos entrar um pouquinho falando agora das paisagens naturais do continente africano. Vamos entender um pouquinho as influências e as diferenças das altitudes e latitudes para esse continente, entender um pouquinho as suas paisagens, a sua diversidade, os oceanos que a banham, a sua população. Vamos agora nesse momento viajar um pouquinho aí por esse continente que é tão fantástico, que é a nossa África. Para esse momento, a gente tem então duas imagens para a gente poder trabalhar a leitura e interpretação de imagens no momento em que a gente vai falar dessas paisagens. Então, na imagem da esquerda, nós temos o deserto do Saara, considerado o mais extenso deserto tropical do mundo, e ocupa a porção norte do continente. A imagem da direita, nós temos planaltos cobertos pelas savanas, localizados aí no Monte Kilimanjaro, o mais elevado desse continente. Agora, na imagem da esquerda, nós temos as Cataratas de Vitória, no Rio Zambeze, que são as mais extensas do mundo e, claro, atraindo aí milhares de turistas para essa região. E o Monte Dragsberg, uma imagem de 2015 da África do Sul, situado na zona intertropical, que é um dos raros lugares do continente onde se encontra neve durante o inverno. E agora, falando um pouquinho dos aspectos físicos desse continente, nós vamos falar que a África é o terceiro maior continente do mundo em extensão territorial. Ela tem um pouco mais aí de 30 milhões de quilômetros quadrados. É banhada pelo Oceano Atlântico a leste ela é banhada pelo Oceano Índico, pelos mares Mediterrâneos ao norte, pelo Mar Vermelho ao nordeste. E essa imensidão desse território, ela nos dá uma grande variedade de paisagens. Depois nós vamos ter falando um pouquinho do litoral, que o litoral com mais de 27 quilômetros de extensão, com poucos recortes aí de ilhas, na verdade, um litoral bastante extenso, e nós vamos falar dos pontos estratégicos, geopolíticos e econômicos, onde nós vamos ter o Golfo da Guiné, que é uma área portuária usada para o escoamento da produção das plantations da África Ocidental, vamos nos situar em relação aos pontos cardeais. Depois nós temos o Estreito de Gibraltar, onde o seu ponto de menor largura ele é separado pela Espanha do Marrocos e ele mede apenas 15 quilômetros. Ele estabelece a comunicação entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, essa é a importância desse Estreito de Gibraltar. Depois nós temos o Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Oceano Índico ao Mar Vermelho, local por onde passa aí uma importante rota petrolífera. Depois nós temos a Península da Somália, que é uma das margens do Golfo do Aden, sendo também aí conhecido como Chifre da África. A ilha de Madagascar, que é uma única grande ilha da costa africana, separada do continente pelo canal de Moçambique, bastante navegado também. Falando agora um pouquinho do relevo e da hidrografia desse continente, nós vamos falar que, basicamente, a base geológica do relevo africano ela é muito antiga. Há cerca de 2 milhões de anos, ela já fazia parte ali junto da América do supercontinente Gondwana. Essa antiguidade ela vai explicar pequenas altitudes desse continente, o que sofre desgaste ao longo desses milhões de anos. A África ela apresenta um dos relevos mais baixos do mundo, como uma altitude média próxima 350 metros, por isso é uma paisagem que predomina os planaltos, bastante aplainados e baixos. Nós vamos falar aí dos principais acidentes de cada região, onde nós vamos ter a norte, a região com predomínio de baixos planaltos, muita ampla e desértica, onde nós consideramos aí o deserto do Saara, e que se estende do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Depois nós temos aí a noroeste, a região onde se encontra a cadeia do Atlas, de grande importância para a geografia local, pois ela barra os ventos úmidos do Mediterrâneo e favorece a formação de rios temporários, isso amenizando o clima e permitindo o adensamento humano. Depois a leste, nós vamos ter a região com os locais mais elevados do continente, ao lado de vulcões, de depressões. E as depressões fazem parte do Vale do Grande Fenda, que é uma fenda tectônica originada no período terciário que se estende até o nosso Oriente Médio. Depois nós vamos falar aí ao lado oeste, nós temos uma região ocupada por grande bacia sedimentar formada aí pelo rio Congo e as altitudes são predominantemente baixas.
Nessa localização predomina clima quente e úmido, e a região ela é coberta por florestas latifoliadas. E aí, falando um pouquinho agora do pedaço sul, da porção sul, nós vamos ter a região onde surgem planaltos com alguns picos elevados, acima de 3.000 metros, e aí, como é o caso dos picos da cordilheira de Drakensberg, as elevações barram com os ventos úmidos desse oceano, e aí ele forma na costa climas mais amenos. Então, nós temos aí florestas tropicais latifoliadas e as nascentes dos rios Limpopo e Orange. Falando um pouquinho da hidrografia africana, nós vamos falar da hidrografia do continente, que ela é pobre em razão da presença de extensas áreas e climas áridos e semiáridos. Nós vamos ter o rio Nilo, onde há uma polêmica sobre a sua nascente, consequentemente sobre a sua extensão. Depois, e lembrando aí da importância do rio Nilo para a agricultura desse continente, para a economia desse continente. Depois nós temos o rio Congo, que é um rio da zona equatorial, com grande volume de água, e o seu maior potencial hidrelétrico para esse continente. Depois nós vamos ter o rio Níger, que ele nasce na Guiné, próximo à costa do oceano, e corre para o interior, penetrando aí no deserto do Saara. Na metade desse caminho, que é de curiosidade desse rio, é que ele muda de direção e cai numa longa e estreita planície em direção ao sul. Ele deságua no Golfo do Guiné e percorre aí mais aproximadamente uns 4.150 quilômetros de extensão. Então, os rios são basicamente temporários ou intermitentes, eles surgem e desaparecem todos os anos, exceto nos períodos de chuva, né, de estiagem, que não tem chuva na verdade, de estiagem prolongada, é quando eles podem desaparecer por vários anos. Quando a gente falar então da diversidade climática desse continente, nós vamos falar aí que tem dois principais fatores, dois deles poucas áreas com altitudes elevadas, formando um número pequeno de lugares, com baixas temperaturas e raras com neve e gelo, tem predomínio de baixas altitudes, já que se trata de um continente de menores médias altimétricas. Depois nós temos um segundo momento, que são grandes extensões de terra dentro da zona intertropical, onde 80% do continente está sobre os trópicos, ou seja, a predominância de baixas latitudes, o que também favorece a ocorrência de altas temperaturas atmosféricas. A área central desse continente é cortada pela linha do Equador e é a zona de convergência dos ventos alísios, dos hemisférios norte ao hemisfério sul. Eles são úmidos e, graças a essa elevada temperatura atmosférica da região equatorial, essas massas de ar elas ascendem, resfriam, condensam e caem em formas de chuva quase que diárias nessa região, deixando aí uma temperatura, uma média térmica próxima aos seus 27 graus centígrados. E falando agora um pouquinho sobre as paisagens vegetais originais aí desse continente, costuma-se dizer que a vegetação africana é um espelho de clima, já que essas paisagens elas se organizam no espaço geográfico de forma muito parecida com os tipos climáticos. Bom, pessoal, e falando um pouquinho aí da diversidade dessas paisagens, nós vamos começar pelas florestas latifoliadas, que são formações densas com árvores altas, folhas sempre verdes, semelhantes na nossa Amazônia brasileira. Depois nós temos as nossas savanas, que são formações por arbustos e árvores pequenas, espaçadas com galhos e troncos retorcidos, como a gente vê aí nessa imagem da Tanzânia. São entremeadas por herbáceas que formam pastos naturais usados aí por esses animais dessa região, muito parecida aí com algumas regiões do nosso Nordeste brasileiro. Depois nós vamos conhecer um pouquinho da nossa vegetação estepe. As estepes situam-se entre as savanas e os desertos e são formadas por gramíneas e arbustos dessecados, espalhados aí de forma descontínua. E essa é a imagem que nós temos a fundo do nosso vídeo. Depois, a nossa paisagem xerófitas, onde surgem as paisagens áridas de forma descontínua e elas são adaptadas aos climas quentes e de pouca chuva. Elas são comuns, os nossos cactos, como a gente vê aí nessa imagem do vídeo também, uma fotografia de 2014. O nosso tão falado querido oásis, que são locais do deserto onde emergem águas subterrâneas, e aí permite o desenvolvimento de gramíneas, arbustos, palmáceas, sendo a tamareira a mais comum, como nós podemos ver aí nessa imagem de 2018, uma imagem do Egito. Depois nós temos os nossos maquis e garrigues,
que são formas de vegetação mediterrânea formadas por arbustos ressecados, aromáticos, gramíneas e algumas cactáceas que se assemelham aí ao sul da Europa. Essa é uma imagem da África do Sul. E é claro, nem tudo é beleza, nem tudo são flores. Nós vamos encontrar aí no meio desse caminho os nossos problemas ambientais. E para o continente africano, nós vamos ter agravamentos pelo crescimento dessa população, pelo grau elevadíssimo da pobreza, pelas alterações climáticas globais, pela urbanização acelerada, falta de investimento público e privado, e além de uma legislação ambiental inexistente ou incompleta. Desse problema todo, a gente consegue destacar a escassez de água, em razão de extensas áreas áridas e semiáridas, e a redução da rede hidrográfica, porque com o crescimento da população, o consumo de água aumentou e ampliou aí os danos dessa paisagem vegetal, dificultando aí que realmente o rio tivesse uma obtenção melhor para a sua utilidade desse continente.